Pessoal, eu queria mesmo que vocês tentassem rapidinho ali. Eu confesso que eu fico um pouco chateado quando eu vejo alguns colegas nem tentaram, nem leram. Eu só não vou dar uma pontuação negativa porque eu estou sem a minha folhinha, mas realmente eu acho que é uma falta de respeito, né? O cara pede fazer um exercício durante a aula e tem gente que não tenta. Eu fico muito chateado. Mas, né, não vamos começar se estressando nesta bela manhã. Então vou fazer aquela questão do Enem ali, página 59, questão 5. Eclusa é um canal construído em águas de um rio com grande desnível, possibilitando a navegabilidade, subida ou descida de embarcações. No esquema a seguir está representada a descida de uma embarcação pela eclusa do Porto Primavera, no nível mais alto do rio Paraná até o nível da jusante. Enquanto a válvula do enchimento está fechada e a do dreno aberta, o fluxo de água ocorre no sentido indicado pelas setas, esvaziando a câmara até o nível da jusante. Quando do interior da câmara a água atinge o nível da jusante, a porta 2 é aberta e a embarcação pode continuar navegando rio abaixo. Observem então que a embarcação pelo desenho só vai ter que descer 20 metros. Aqueles 6 metros que sobram é a profundidade que sobra para o navio não bater no chão. É o calado, como eu estava comentando antes. Certo? Então é só 20 metros que a embarcação vai descer. Interessante. A câmara dessa eclusa tem comprimento aproximado de 200 metros. A gente já imagina a tua sala como eclusa, 200 metros de comprimento. E largura de 17 metros. Então aqui 17 metros. Então eu já sei que vai descer 20 metros. Então está muito claro na minha cabeça o que está acontecendo. A vazão aproximada da água durante o esvaziamento da câmara é de 4.200 metros cúbicos por minuto. Deve ser um cano relativamente grosso, né? Para poder passar 4.200, ou seja, 4.200.000 litros em um minuto. Pô, que torneirinha, hein? Que torneirinha essa que o cara abriu. Assim, para descer o nível mais alto até o nível da jusante, uma embarcação leva cerca de... Linda questão. E eu gostei de ver alguns alunos resolveram ela de uma maneira muito precisa e direta. Volume, área da base, vezes a altura. Quem é a área da base? Ele falou que é 200 por 17, não é isso? 200 vezes 17. E a altura o aluno tinha que olhar pelo desenho. E aquele 6 era realmente perigoso, aquele 6 ali. Só vai descer 20. Então, 20. Este é o volume total dessa eclusa. Concordam comigo? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 17 é 40, com 28 é 68. E tem 1, 2, 3 zeros. 68 mil metros cúbicos. Então são 68 milhões de litros. Assustador. Mas como ele abre uma torneira lá de 4.200 metros cúbicos por minuto, é só fazer uma regra de 3, né? Se são 4.300 em um minuto... Perdão, 4.200 em um minuto, então 68 mil vai ser em X. Tu sabe que eu fazia essa regra de 3? Fazia. Até que um dia eu percebi que a regra de 3 às vezes é perda de tempo, né? Porque é só, na verdade, fazer uma divisão. Mas mesmo tendo percebido isso, um dia eu ainda não confiava no raciocínio da divisão. Eu fazia a regra de 3, que eu estava mecanicamente moldado a ela, né? Até que depois de anos fazendo a regra de 3 e conferindo se o raciocínio estava certo, eu, não. É só dividir mesmo, né, pô? É só ver quantos desse cabe dentro desse, né? Então é só fazer uma divisão. 68 mil dividido por 4.200. Elimina os zerinhos. 16 ponto um monte de vírgula. É isso, galerinha? É. 16, vamos fazer, né? Senão fica feio pra mim, né? Eu falei muito. 16 pontos. A gente entendeu. Galerinha, olha só. 680 dividido por 42. Dá 1, 42 subtrai, sobra 26, abaixo 0. 6 vezes 4 é 24, então realmente 12 vai 1, 24 mais 1, 25. Sobra 8, vírgula, baixa um 0, dá 1 de novo, 42, sobra 38, abaixo 0. O amigo tem razão. X ou o tempo que vai demorar, né? 16, algumas coisas. É que ele fala leva cerca de... Ele fala leva cerca de, então com certeza 16 minutos, letra D.
Então uma questão bem legal, bem realista aí. Agora eu fico me perguntando, e se for o contrário? Para subir o rio deve ser mais chato, né? E não é só abrir uma torneira. Como é que eu vou fazer essa água toda ir lá para cima? Né? E qual é a potência dos motores para isso, para as pessoas não ficarem esperando 3 dias ali para poder continuar, né? Certo? Então deve gastar uma energia considerável, né? O cara fazer a água depois indo para o lugar dela. Aí os engenheiros começaram a perceber que tinha saídas para economizar muita energia nessa hora. Olha que os caras começaram a perceber. Poxa, eu vou esvaziar essa eclusa para o rio, para o navio poder descer. Depois eu vou ter que encher a eclusa para o navio poder subir. Eu não vou pegar essa água aqui e abrir uma torneira para ela escorrer rio abaixo. Eu vou abrir primeiro uma torneira mais em cima para escorrer um pouco da água num tanque que fica bem alto. Aí depois eu abro uma outra torneira e vai para um tanque um pouco mais baixo. E na hora de voltar eu abro primeiro o tanque que está quase no nível da jusante, para subir um pouquinho a água, só pela gravidade. Abro o segundo tanque, abro um terceiro tanque e uso o motor só para completar a eclusa. Meu Deus, assim a galera começou a economizar rios de dinheiro nessas eclusas. Mas isso foi ao longo dos séculos, né? Cada engenheiro dando uma ideia nova, cada engenheiro aperfeiçoando um sistema. Você tem uma eclusa lá na Inglaterra, que na verdade é um rio suspenso. É um rio, cara. Os caras construíram um rio, porque tinha que atravessar uma parte da cidade, o rio lá tinha um nível diferente do outro rio. Ah, não, vamos construir uma ponte e vamos encher d'água, pronto. E detalhe, como tem 2 rios lá que se cruzam, essa ponte cheia d'água uma hora tinha que abrir para poder passar um navio grande embaixo do outro rio. E os caras fizeram, bicho. Tem uma região lá na Inglaterra que tem um rio artificial suspenso. Esse rio tem uma hora que ele fecha as 2 comportas, gira para os outros navios poderem passar embaixo dele, depois volta à posição normal e abre as comportas para não desperdiçar uma gota d'água. Bacana, né, cara? A engenharia é uma coisa absurda, né? É inacreditável de ver. E é uma coisa assim de mais de 100 anos já, tá? Esse projeto aí, mais de 100 anos. E até hoje funciona a brincadeira. Muito massa. Galerinha, para finalizar a aula e já passar a tua tarefinha, vou bater um papo com vocês sobre cilindro. Na verdade, quando eu iniciei a revisão lá na segunda-feira, eu acabei falando já sobre cilindro, né? Mas vou dar algumas dicas para vocês conseguirem matar a tarefinha sem grandes problemas. Já vou passar a tarefa aqui para não faltar tempo no final. Tarefa de vocês, que vai ser sobre cilindros, tu pode fazer lá na página 63 os exercícios 2, 4 e 5. 2, 4 e 5. É isso aí. E aí nós vamos bater um papinho então sobre cilindro. É revisão, na verdade, porque na segunda-feira eu acabei falando sobre isso. Obrigado, querido. O negócio é o seguinte, galera. Claro que todos vocês têm noção clara já do que é um cilindro, conseguem identificar um cilindro com facilidade. Cilindro, na verdade, ele tem a base circular, não é isso? E a superfície lateral dele é curva. Então tu vê, né? Antes eram retângulos que fechavam a superfície do nosso prisma, agora já é uma superfície curva. E é isso que às vezes dá um pouquinho mais de trabalho para tu calcular. Mas você deve lembrar, qual é a área da base de um prisma, sendo que o raio da base é R? É um círculo, né? Isso, é obrigação de vocês já lembrarem a área do círculo. Então a área da base é πr ao quadrado, porque é um círculo, nada demais, um círculo, né? Porque a circunferência é só a casquinha. E qual era o segredo mesmo para calcular a área lateral? Isso, tu pega uma tesoura, pega essa cartolina enrolada, corta imaginariamente esse negócio e estica. É importante tu perceber que este tamanho estava enrolado numa circunferência, foi cortado e foi esticado. Quer dizer que este tamanho é esse tamanho aqui, ó. Ou seja, é o 2πr, como a galera já cantou. E essa altura continua estando aqui, h. Por isso que a área lateral, embora seja curva e difícil de imaginar, quando a gente recorta e planifica, fica um retângulo bobo. E a área do retângulo é lado vezes lado. Por isso que a área lateral é 2πrh. Tudo bem para vocês? 2πrh.
E se eu desejar a área total? Isso, 2 vezes a área da base. É só isso que eu queria escutar, para não esquecer que tem a tampinha de cima e a tampinha de baixo ali. Pronto. Até poderíamos continuar e desenvolver uma fórmula já pronta, né? Esse tipo de coisa eu não gosto, mas às vezes o livro faz só para tu entender o que o livro está fazendo. Ó, vamos fazer uma vez na vida, uma na morte. 2πrh. O que tem em comum nesse termo? Pi R, 2πr. Concordam comigo? Tem 2πr aqui, tem 2πr aqui. Eu coloco 2πr em evidência. Aqui sobra um R, né? E aqui sobra o H. Eu lembro, galera, que quando no livro aparecia isso aqui, eu não fazia a menor ideia como é que o cara tinha chegado naquilo ali. Tu vê, né? Como a minha matemática era... Eu sabia fazer as contas, mas quando botava a letrinha, a álgebra me perdia todo. Então tu vê, ó. Se aparece que a área total de um cilindro é 2πr, que multiplica R mais H, é importante mesmo saber da onde que surgiu essa fórmula. Não é difícil de visualizar, né? E volume. Isso é a área, continua sendo a área da base vezes a altura. Mas já que a área da base é πr ao quadrado, vai ficar πr ao quadrado H. É isso aí. Então, não mudou nada, na verdade. Ah, quero ver então uma coisa. E se por acaso o prisma que aparecer na tua questão for um prisma assim, ó, um prisma oblíquo? Ah, tá. Quer dizer que eles têm os raios diferentes? Não. Não, o raio tem que ser o mesmo, senão a gente só vai poder calcular, já até aviso, ó. Volume de estruturas daquele tipo que eu supus que diminuía e aumentava a seção só na faculdade. Porque precisa de uma matemática que aqui não é bem mais difícil, precisa de um cálculo bem mais complicado. Tu precisaria ter uma equação que represente a lateral daquela estrutura, para poder fazer uma técnica com aquela equação e conseguir descobrir o volume. Ficaria bem mais... Claro que a gente poderia fazer assim, ó. Daria pra... A gente vai criar situações aqui nesse ano ainda, tipo assim, ó, um cilindro, uma parte de uma esfera, e aí depois um prisma reto. Isso eu posso fazer, entendeu? E pedir para vocês calcular. Porque tu vai separar num cilindro, numa parte de uma esfera e num prisma. Mas se for realmente torto, assim, mudando a curvatura, só na faculdade. Ô galerinha, se o prisma é oblíquo, muda alguma coisa na hora de pensar, meus queridos? Não, só cuidado, hein? Esse tamanho aqui, ó, já não é mais a altura, concorda comigo? Porque a altura é medida perpendicularmente em relação à base. Isso, aí tu pode ter esse ângulo, às vezes o cara fornece mão beijada a altura, às vezes tu usa um seno ali, ou um cosseno, ou uma tangente até para achar a altura e acabou. Aliás, aí que nome se dá a esse tamanho então, já que não é mais a altura? A gente chama de geratriz. Então, geratriz de um triângulo nada mais é que aquele tamanho que liga as bases, só isso. Então, ó, no caso desse sujeito aqui, a geratriz é a própria altura. Nesse caso, a geratriz e a altura são estruturas diferentes. Então, a única coisa nova de cilindro é o nome geratriz. Tá, mas dá pra usar a geratriz também no seno, em vez de usar o... que coloca na fórmula, assim, digamos. Sim, daria pra fazer uma formulazinha pronta já. Ô galera, aliás, quer saber por que o nome é geratriz? Porque a galera pensou assim, ó, imagina uma madeirinha e eu colo nessa madeira uma placa de metal, por exemplo. Se eu botar esse negócio para girar, tu concorda que ao girar vai se definir um cilindro no ar? Isso é chamado de cilindro de rotação. Ou seja, a partir de uma figura plana eu comecei a rotacionar ela e formei um cilindro no ar. Tudo bem para vocês? Tu concorda que essa linha aqui é que gerou o cilindro? No ar, né? Ela é que definiu por onde o cilindro estava, né? Então ela é a geratriz, porque é ela que gera o cilindro. Beleza? Por isso que ela tem esse nome. Valeu, galerinha. Muito obrigado pela atenção. Anotaram a tarefinha? Vou cobrar na próxima aula, hein, meu querido?